A Copa do Mundo sempre foi mais do que um torneio de futebol. Ela funciona como um espelho do mundo em cada época. Em 1930, marcou o início de uma ideia ousada. Em 1950, mostrou o peso emocional do esporte. Em 2022, trouxe debates culturais e políticos para o centro do evento. Mas a Copa de 2026 não é apenas mais um capítulo dessa história. Ela tem todos os elementos para mudar definitivamente o que entendemos como Copa do Mundo. Para entender por que 2026 será tão diferente, é preciso começar pelo fator mais óbvio: o formato. Pela primeira vez, o torneio terá 48 seleções. Isso muda completamente a lógica da competição. Durante décadas, a Copa foi um evento relativamente restrito. Mesmo com 32 seleções, ainda havia um filtro forte que deixava muitas equipes tradicionais de fora. Agora, com 48, o acesso se amplia de maneira significativa. Essa expansão traz duas consequências imediatas. A primeira é a inclusão. Países que antes estavam sempre na beira da classificação, agora terão espaço. Isso significa mais diversidade de estilos de jogo, mais histórias inesperadas e mais identificação global. A segunda consequência é a mudança no nível competitivo. Com mais seleções, o equilíbrio pode ser afetado. Jogos que antes não aconteceriam passam a existir, e isso pode gerar tanto goleadas quanto surpresas históricas. Mas a mudança não para no número de equipes. O formato da competição também será diferente, com mais jogos e uma dinâmica que exige adaptação tanto dos jogadores quanto das comissões técnicas. O desgaste físico será maior, a gestão de elenco será mais importante do que nunca, e a profundidade dos times passará a ser um fator decisivo. Não será mais suficiente ter apenas um time titular forte. Será necessário ter um grupo completo, preparado para lidar com uma maratona intensa. Outro ponto que torna a Copa de 2026 única é a sua sede. Pela primeira vez, o torneio será realizado em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. Isso não é apenas um detalhe logístico. A Copa deixa de ser um evento centralizado para se tornar uma experiência continental. As distâncias são maiores, as condições climáticas variam mais, e a organização precisa lidar com 3 culturas diferentes ao mesmo tempo. Essa descentralização traz impactos diretos no desempenho das seleções. Viagens longas podem afetar a recuperação dos jogadores. Diferenças de altitude e temperatura podem influenciar o estilo de jogo. Equipes mais preparadas fisicamente e com melhor planejamento logístico terão vantagem. Além disso, a torcida será mais distribuída, o que pode reduzir o tradicional fator casa e criar ambientes menos previsíveis. Falando em torcida, a Copa de 2026 também representa uma nova era na forma como o público consome o evento. A tecnologia está avançando rapidamente, e isso muda completamente a experiência do espectador. Transmissões mais interativas, dados em tempo real, múltiplos ângulos de câmera e integração com plataformas digitais transformam o modo como o jogo é acompanhado. O torcedor deixa de ser apenas um espectador e passa a ser parte ativa da experiência. Isso tem um impacto direto na forma como o futebol é apresentado. Narrativas mais dinâmicas, maior foco em estatísticas e uma conexão mais próxima entre jogadores e fãs tornam o torneio mais global do que nunca. A Copa de 2026 não será apenas assistida. Ela será vivida de maneiras diferentes por milhões de pessoas ao redor do mundo. Outro fator essencial é o aspecto econômico. A Copa sempre movimentou grandes quantias de dinheiro, mas em 2026 isso atinge um novo patamar. Com mais jogos, mais cidades-sede e maior alcance global,
o torneio se torna um evento ainda mais lucrativo. Isso influencia desde a organização até as decisões esportivas. Patrocínios, direitos de transmissão e investimentos em infraestrutura crescem de forma significativa. Esse crescimento econômico também levanta questionamentos. Até que ponto a expansão da Copa é motivada pelo esporte ou pelo lucro? Existe o risco de que a essência competitiva seja afetada? Essas são discussões inevitáveis. E a edição de 2026 será um teste importante para entender como equilibrar tradição e modernidade. Dentro de campo, a Copa de 2026 também pode marcar uma mudança geracional importante. Muitos dos grandes nomes que dominaram o futebol nos últimos anos provavelmente estarão em suas últimas participações ou já terão se despedido. Isso abre espaço para uma nova geração assumir o protagonismo. E esse tipo de transição costuma redefinir o estilo de jogo e as dinâmicas da competição. Além disso, o futebol em si está mudando. Taticamente, o jogo está mais rápido, mais físico e mais estratégico. A análise de dados tem um papel cada vez maior, influenciando decisões em tempo real. Técnicos contam com informações detalhadas sobre desempenho, posicionamento e comportamento dos jogadores. Isso torna o jogo mais complexo e, ao mesmo tempo, mais imprevisível. A arbitragem também evolui com a tecnologia. O uso de ferramentas como o VAR já mudou a forma como os jogos são conduzidos. E em 2026, essa integração tende a ser ainda mais refinada. Decisões mais precisas podem reduzir erros, mas também geram debates sobre a interferência da tecnologia no ritmo do jogo. Outro ponto que não pode ser ignorado é o impacto cultural. A Copa do Mundo sempre foi um evento que une pessoas de diferentes origens. E em um torneio com 48 seleções, isso se intensifica. Mais países representados significa mais histórias sendo contadas. Jogadores de diferentes contextos ganham visibilidade, e o futebol se torna ainda mais um idioma universal. Essa diversidade também influencia a narrativa do torneio. Não se trata apenas de quem vai ganhar, mas de quem vai surpreender, quem vai emocionar e quais histórias vão marcar aquela edição. Em uma Copa maior, as chances de surgirem momentos inesquecíveis aumentam consideravelmente. Mas nem tudo são vantagens. A expansão também traz desafios. Um torneio mais longo pode gerar desgaste no público. A quantidade de jogos pode diluir a importância de algumas partidas. Existe o risco de que a fase inicial se torne menos competitiva em certos momentos. A organização precisa encontrar um equilíbrio para manter o interesse do público do início ao fim. Outro desafio é a sustentabilidade. Um evento desse porte, espalhado por 3 países, exige uma logística complexa e um consumo significativo de recursos. Questões ambientais e de impacto social entram em pauta de forma mais intensa. A Copa de 2026 será observada de perto nesse aspecto, e suas soluções podem influenciar eventos futuros. No contexto global, a Copa também reflete mudanças geopolíticas e culturais. O fato de ser realizada na América do Norte mostra a força econômica e estrutural da região. Mas também levanta discussões sobre a distribuição de eventos esportivos pelo mundo. Ao mesmo tempo, reforça o caráter global do futebol, que continua se expandindo para novos mercados. E talvez o ponto mais importante de todos seja este: a Copa de 2026 redefine expectativas. Depois dela, dificilmente o torneio voltará a ser o mesmo. O formato com mais seleções pode se tornar padrão. A organização multinacional pode se repetir. A integração com tecnologia tende a crescer ainda mais. Ou seja,
2026 não é apenas uma edição diferente, é um modelo para o futuro. Quando olharmos para trás, daqui a algumas décadas, é possível que essa Copa seja para ser lembrada como o momento em que o futebol deu um novo passo em direção ao cenário mais global, mais tecnológico e mais complexo. E no meio de todas essas transformações, uma coisa continua a mesma: a essência do futebol. Apesar de todas as mudanças, o que realmente importa ainda acontece dentro de campo. São os gols, as emoções, as viradas inesperadas e os momentos que ficam na memória. A Copa pode mudar de formato, de tamanho e de estrutura, mas a paixão que ela desperta permanece intacta. É justamente essa combinação de mudança e tradição que torna a Copa de 2026 tão especial. Ela carrega o peso da história, mas também aponta para o futuro. E é por isso que ela tem tudo para mudar, para sempre, a história das Copas do Mundo.